Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras de revitalização e engorda aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Então hoje um cenário completamente diferente. Estamos aqui no Headland do Riviera e um tema que vocês pedem muito é referente às questões de paisagismo, né? O que vai acontecer em relação às árvores que ainda estão para serem plantadas aqui ao longo da orla. Então a gente tem aqui um trecho de mais de 4 km aqui nos balneários e de 1,8 km lá sentido sul, na região de Caiobá, né? Então a gente tem um problema grave, porque as palmeiras de Jerivá que foram plantadas no ano passado, infelizmente elas acabaram morrendo e desde então a gente não teve nenhuma informação oficial do IAT sobre o que aconteceu, como que ia ficar essa situação, e agora eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre essa questão, tá? Então, ao longo dos vídeos que eu já vinha gravando e mostrando para vocês, a gente teve várias situações em que eu não sabia o que tinha acontecido por conta de não termos informações oficiais ali do IAT para a gente mencionar o que iria ser feito referente a essas questões ali, que na verdade fazem parte das questões do urbanismo e em relação às obras de revitalização e engorda aqui em Matinhos, né? Então assim, pessoal, se vocês não lembram, né, foram plantadas tanto próximo à Restinga quanto próximo ali das pistas de corrida e ciclismo. Nas pistas de corrida e ciclismo eles plantaram os manacás da serra, e na região da onde depois do calçadão, ou seja, naquela faixa de grama que tem antes da Restinga, eles fizeram ali o plantio das palmeiras de Jerivá. E o que aconteceu? Infelizmente 99% dessas plantas que foram postas ali acabaram morrendo e infelizmente desde então a gente não tinha atualização. Até no início, quando eles fizeram o plantio dessas árvores, né, eles vinham com o caminhão-pipa e vinham fazendo, né, a rega dessas plantas para que não morresse, né? Só que o tempo foi passando, eles foram negligenciando e infelizmente todas essas mudas elas vieram a morrer ali, né? Então, desde então, a gente vinha com essa pergunta latente ali, o que vai acontecer agora, né? A outra questão é que, se vocês não lembram, né, a Clusia fluminensis que foi plantada na borda da onde é a Restinga propriamente dita, né, ou seja, com a recomposição da Restinga que eles fizeram aqui na orla, essa Clusia ela teve que ser retirada por um acordo que aconteceu ali com o Ministério Público e também com o IBAMA, né? Então é uma planta que, segundo foi alegado, ela não é nativa aqui da região da Mata Atlântica do estado do Paraná, apesar de que ela é nativa da Mata Atlântica, mas não do nosso estado. Então teve que ser retirado todas essas mudas desde lá da região de Caiobá, que ela veio sendo plantada, até a região do Flórida, ou seja, sentido oposto que vocês estão me vendo aqui, lá na região norte, ou seja, a região ali do Balneário Flórida, do Regente do Flórida, né? Então eles vieram plantando, menos nos últimos 600 metros, em que as obras estavam paralisadas lá. E um dos motivos da paralisação foi por conta dessa consequência também, além das máquinas que vinham, que eles alegaram que estavam passando em cima. Enfim, é uma denúncia infundada que foi feita lá na região ali dos últimos 600 metros do Praia Grande e também ali do Riviera. Ou seja, fato é que essa questão ambiental é sempre um problema muito grave, e mesmo uma planta inofensiva, como no caso da Clusia fluminensis, gerou toda essa questão, judicialização e todo esse prejuízo aqui, porque as obras elas foram paralisadas, enfim, teve toda uma problemática, né? O que era estranho é que as mudas que eles fizeram o plantio, depois que morreram, não havia nenhum tipo de informação. E nisso, né, foi passando o tempo, meses se passaram, em teoria as obras eram para ter sido finalizadas agora no mês 9, ou seja, em setembro de 2024. Entretanto, né, as obras de drenagem elas ainda não haviam sido finalizadas e, na verdade, estavam longe de ser finalizadas por conta das questões de readequação, na verdade, com o projeto da PR-412 por conta da duplicação, ou seja, essa situação ela foi se prolongando e no fim as questões de urbanização e paisagismo, ou seja, a arborização, ela teve essa problemática de que foi deixando para depois. E agora sim a gente tem informação oficial de que os estudos estavam sendo feitos para que se defina quais serão as plantas que serão plantadas aqui ao longo da orla, ou seja, talvez haja uma substituição tanto das palmeiras de Jerivá, tanto quanto também dos manacás da serra.
Então assim, pessoal, é uma situação bem problemática que vinha nesses últimos, na verdade, 1 ano e meio aí, e agora a gente teve pelo menos essa devolutiva por parte do IAT, porque eu entrei em contato com eles, e a partir dessa devolutiva, esses estudos sendo finalizados, as árvores serão replantadas aqui ao longo da orla, né? A pergunta que eu fiz é, quando que isso será feito? Até porque as obras elas finalizarão no mês de março de 2025, então a gente precisa ter uma resolução antes desse prazo, obviamente. E se a gente não tiver, né, uma ideia de quando que isso vai ser feito, como que vai ficar essa situação, né? Então assim, essa era uma questão bastante importante. E a resposta foi que assim que houver a conclusão de todos os trabalhos em relação à microdrenagem, os trabalhos de urbanização, tanto quanto das árvores que serão replantadas agora, elas se iniciarão. Então é isso que vai acontecer a partir de agora. Então a gente vai ter que aguardar aí a conclusão. E como que está essa questão da drenagem? Então, se vocês não lembram, né, 94% de todos os trabalhos da drenagem, né, mais até já haviam sido concluídos desde o último vídeo que eu mencionei para vocês. Agora a gente está aí esperando a última conclusão em relação à rua Avenida Praia Grande ali, e eles fazendo essa transposição por baixo da PR-412 para fazer essa interligação com as duas ruas travessas que vão levar as águas até o canal DNOS, ou seja, sentido oeste, e depois elas vêm sentido norte até o canal do Rio Matinhos, e depois eles vão até essas águas pluviais, ou seja, as águas das chuvas, elas serão levadas até a região do mar, fazendo assim o trabalho de drenagem aqui na região de Matinhos. Então essa é uma situação que precisa ser vencida, finalizada, para que o contingente de pessoas que estão trabalhando nas obras de revitalização sejam mobilizados, e aí os recursos todos vão para a parte final da urbanização que vai acontecer aqui ao longo dos 6,3 quilômetros, tá, pessoal? Então começa desde lá da Avenida Paraná, ou seja, ali nos guias de correntes da Avenida Paraná, vem passando até chegar ao Pico de Matinhos. Do Pico de Matinhos começa depois das guias de correntes do Rio Matinhos, e do Rio Matinhos vem ao longo desse trecho de 4,5 quilômetros e finaliza lá no Headland do Flórida. Na verdade, quase uma esquina depois do Headland do Flórida, né? Então, é a Rua das Flores, se não estou enganado ali, né, pessoal? Então, assim, Rua das Orquídeas, se não estou enganado. Então, essa questão, ela precisava ser toda resolvida, né? Esses questionamentos a gente vinha fazendo ali junto ao IAT. Na verdade, eu fiz alguns questionamentos, depois eu parei por conta de algumas problemáticas que ocorreram, né? Até porque a gente não tem ainda nem a situação da devolutiva em relação a essas mudas que foram plantadas, né? Elas morreram praticamente todas, né? Seja por questão de plantar uma muda errada para essa região, ou seja por uma questão de falta de zelo, ou o projeto ele previa essa questão dessas plantas que são nativas dessa região, mas será que elas realmente foram plantadas de maneira adequada? Quem sabe faltou um cuidado, ou outra questão ainda, que será que elas eram resistentes o suficiente para essa região? Será que talvez não houve aí um erro de projeto? Como eu não sou biólogo, como eu não sou da área, né, eu não posso afirmar nada, né? Fato é que eu questionei isso junto lá ao IAT, e a devolutiva que a gente teve, infelizmente, ela foi muito, né, evasiva, ou seja, foi uma devolutiva que não foi conclusiva de nenhuma espécie, de nenhuma forma, e daí a gente ficou com essa resposta sem ter, né, efetivamente, a culpa é de quem que vai custear aí os prejuízos causados por, quem sabe, decorrência desse projeto que não foi analisado de maneira técnica e correta antes de fazerem aí os plantios, né? Porque agora morreu, o prejuízo está aí, e agora vai ter que comprar aí novas mudas, quem sabe de novas espécies, para que, né, a gente tenha aí uma obra entregue do jeito que manda o figurino, né, pessoal? Então, assim, o projeto prevê que essas obras elas sejam entregues aí com essas questões do paisagismo finalizadas e corretas, né? Já basta os ipês amarelos que foram tirados, né? Então, os ipês amarelos seriam plantados na região da calçada onde ficam as casas, né? Então, isso saiu do projeto porque a gente não viu que isso foi plantado. Quem sabe pode ser que o projeto ainda de urbanismo, né, que a gente e qualquer pessoa pode consultar isso lá no site do IAT, né? Se você baixar lá o anteprojeto, ele vai ter lá o ipê amarelo plantado em uma dessas regiões ali nas calçadas das residências, mas isso a gente não viu. Então eu espero que, assim como aconteceu
com os ipês amarelos não aconteça com relação às palmeiras de Gerivá e os manacás da serra, né? Ou seja, a obra, em teoria, é para ser entregue, finalizada, junto com essas questões já todas resolvidas em relação às plantas que foram plantadas, morreram e agora eles farão o replantio para daí sim fazer a entrega das obras como manda o figurino 100%, como a gente espera que aconteça, até porque, né, foi legal tudo que eles fizeram, né, ou seja, a parte civil das obras, né, então as estruturas marítimas, como a gente vê aqui, todos os bancos, as pracinhas, a parte de iluminação, tudo isso ficou muito legal, mas se faltar o paisagismo, é como se tivesse concluído o bolo e na hora de colocar a cereja, daí o confeiteiro falou assim, opa, não, a cereja eu não vou colocar, deixa a cereja para lá. Aí a gente ia ficar bem decepcionado, né, pessoal? Ainda bem que isso vai ser resolvido a partir de agora, beleza? Então assim, esse daqui é um vídeo bastante importante para que fique claro em relação ao que vai acontecer. Sim, o paisagismo será feito e sim, as obras, em teoria, quando serão finalizadas, antes de serem finalizadas, obviamente, a gente vai ter aí o replantio de todas as árvores que fazem parte aí, não só da questão do paisagismo, mas também das questões de recomposição da restinga aqui do nosso litoral do Paraná ao longo dos 6,3 quilômetros, onde tiveram as obras de revitalização em engorda aqui em Matinhos. Beleza, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, porque é uma atualização que vocês vinham me cobrando bastante, então nada mais justo que vocês aí, do outro lado, me darem aí o feedback em relação a esse vídeo, porque essa informação ela é em primeira mão a partir do momento que eu tive aí uma resposta oficial do IAT. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.